Então, boa noite. Hoje é dia 20 de abril, quinta-feira. Quinta-feira, é isso mesmo, quinta-feira. Nós vamos, daqui a pouquinho, começar as nossas 24 horas de prática, né? Nossas 24 horas de zazen. Vocês devem ter percebido que eu gosto muito de zazen. Eu disse no início, né, Bianca? Eu disse ia ser, vamos fazer assim, uns 5 minutinhos de zazen. Se passaram 15 minutos. Então, quando eu disser 50 minutos, avalie quanto será. Então, antes da gente fazer as nossas 24 horas de zazen, a gente vai fazer a leitura do nosso livro, né? Shodoka, o canto do Satori imediato, o texto sagrado essencial do Zen. O texto de hoje, ele se encontra na página 84. É o verso 22, eu acho. É o verso 22. O título é bem interessante. O tesouro dentro do corpo. O tesouro dentro do corpo. Talvez algum de vocês conheça essa história. Yoka Daishi, que é o monge que escreveu esses versos, ele diz o seguinte: despoja-te por ti mesmo dos trapos que escondem esse tesouro. Diante dos outros, não te gabes da tua devoção. Bem simples o verso, né? Despoja-te por ti mesmo dos trapos que escondem esse tesouro. Diante dos outros, não te gabes da tua devoção. Vamos ao comentário. Deshimaru Roshi escreve o seguinte: este poema faz referência a uma longa história do Sutra do Lótus. Buda conta a história de dois amigos. Um é muito rico e o outro é muito pobre. Um dia, o rico convida o pobre para ir à sua casa. E eles enchem a cara juntos. Opa, não. Enche a cara foi eu que disse. Na verdade, e eles bebem muito. O pobre dorme e o rico aproveita para colocar em seu bolso uma pedra preciosa, pois ele gostaria de ajudar o seu amigo. Quando o pobre acorda, não pensa em examinar o seu bolso. E por isso, não encontra pedra alguma. Muitos anos mais tarde, eles tornaram a se reencontrar e o pobre continua pobre, como antes. A pedra preciosa no bolso. O rico então pergunta: você não encontrou uma pedra preciosa que estava no seu bolso? E o amigo rico continua e explica: o pobre então coloca a mão no bolso e encontra a pedra. Essa história significa que todos nós possuímos a natureza de Buda.
mas que ainda não a encontramos. Temos de encontrá-la por nós mesmos. Os outros nada podem fazer no nosso lugar. Adoro isso. Os outros nada podem fazer em nosso lugar. Ninguém pode praticar por mim. Ninguém pode praticar com você. Você precisa colocar a mão no bolso. Continuemos. É inútil procurar imitar os outros, imitar o Buda. Nisso, o Zen se distancia de outras tradições budistas, cuja tendência consiste em imitar o Buda, imitar seus hábitos, sua expressão. Nós temos de encontrar a natureza búdica e criar sobre o caminho. Isso é muito importante. Rejeitar os enfeites, as imitações e encontrar o espírito autêntico. Encontrar em nós mesmos. Encontrar a vida cósmica em nós. E por nós mesmos. Acho que eu preciso ler de novo. Nós temos de encontrar o espírito do Buda, a natureza búdica, e criar sobre o caminho. Isso é muito importante. Rejeitar os enfeites, rejeitar as imitações e encontrar o espírito autêntico em nós mesmos. Encontrar a vida cósmica em nós mesmos e por nós mesmos. Você não é o outro. Você é você. Cada um é diferente. Cada vida é diferente. Cada um deve encontrar a sua própria vida. Diante dos outros, não te gabes da tua fé, ou melhor, da tua devoção. Não há necessidade de mostrar diante dos outros suas qualidades, suas características. A religião não é um ornamento. A verdadeira religião está dentro de nós. E é difícil falar sobre isso com os outros. Dizer que a religião está em nós mesmos. Eis o tesouro que nós temos que descobrir no fundo do nosso bolso e descobrir por nós mesmos. Às vezes, a gente tem muitas tendências e essas tendências parecem que vai nos distanciando, né, dessa joia preciosa, dessa pedra preciosa, né, que está em nós mesmos. Resumindo, é isso que diz o texto de hoje, né? Você não precisa falar das suas qualidades. Deixe que os outros apreciem suas qualidades. Deixe que os outros vejam as suas qualidades. E principalmente para a gente perceber que ninguém pode praticar com a gente. O monge aqui, ele não pode ser o posto de gasolina de ninguém. Às vezes o camarada está com um tanque vazio, né, passa no posto para abastecer. Às vezes o camarada chega aqui assim meio como se o monge fosse a gasolina que vai fazer
motivar você a praticar. E se não for uma motivação que venha dentro de você, sem ser uma motivação egóica, é muito difícil realmente de praticar. Porque a gente está com a joia preciosa no bolso e não tem coragem sequer de colocar a mão no bolso. Nós temos a joia na nossa mente. O Buda falava que a nossa mente é luminosa. Ele falava em luminosidade da mente. A mente, ela tem o poder de criar. Ela é incessante, ela é luminosa, ela fica o tempo inteiro criando coisas, pensando coisas, interpretando coisas, situações. E nós somos refém dessa mente, que é uma mentezinha muito superficial. Quando, na verdade, nós temos uma joia muito importante aqui dentro. É dessa joia que o texto fala. É dessa natureza que o texto fala. Era como se o Dharma, a prática, fosse colírios que a gente vai colocando nos olhos e vai limpando um pouco mais os nossos olhos. E a gente vai vendo as coisas que importam e as coisas que não importam. Muito mais do que só uma conscientização, o importante é que você simplesmente pratique. Sente-se. Deixe os benefícios da prática vir por si mesmo. Não fique querendo puxar os resultados para o aqui e para o agora. Não, dê tempo ao tempo. Mas é importante que você tenha esses momentos de renúncia. Porque o zazen ele é muito precioso também porque ele nos ensina a gente renunciar, ele nos ensina a gente renunciar a estados mentais, a estados emocionais, que naquela hora, durante o zazen, está vindo tudo. Está vindo pensamento, está vindo emoção, está vindo muita coisa. E a gente continua o quê, ó? Paradinho. Dói o pé, dói o outro pé, dói a perna, dói o joelho, dói a coxa, a outra coxa. A gente sente um incômodo, às vezes, muito grande, mas a gente simplesmente fica. O zazen é como entrar no próprio caixão. O monge diz muito isso aqui no livro, né? Yoka Daishi diz muito isso aqui no livro. Dificilmente você pega um verso que não dê a entender isso. O zazen é entrar no próprio caixão. Porque a gente morre a cada instante, nasce a cada instante, e no zazen a gente percebe isso. E quanto mais paradinha eu fico, sem me movimentar, mais eu tenho determinação, mais eu crio determinação. Às vezes a gente abandona projetos porque nós não temos determinação. Então o zazen, acho que eu disse isso aqui a semana passada, é ficar satisfeito com nada. E é interessante que quando a gente pratica realmente o zazen, parece que nós damos um banho na nossa mente, um banho no nosso espírito. E a gente se levanta leve, porque a gente conseguiu acessar outros níveis de consciência. Eu tenho um grande apego na minha vida. E o apego ao zazen. Às vezes eu estou atarefado no dia a dia, eu disse, nossa, tudo o que eu queria era estar naquele estado. E essa semana foi muito atarefada. Muitas provas para corrigir. E ontem eu disse à minha filha, eu queria que chegasse logo quinta-feira, para eu fazer a leitura do Shodoka e morrer no meu zafu. Porque é isso que acontece com nós. De que serve a superficialidade quando estamos no zazen?
De que serve seu nome? São coisas importantes. Mas de que serve seu nome, sua profissão, sua classe social, seus desejos? Naquela hora, serve de quê? A gente percebe que tudo isso brota, se estabelece por um tempo e vai embora. Nós, tolos, nem percebemos que brotou e já caímos e agimos. E quando a gente age, a gente movimenta a roda do karma, a gente movimenta o karma, dependendo das atitudes. Eu tenho um contrato com esse motoqueiro. Quando ele passa uma ou duas vezes, é porque está na hora de acabar. Então a gente vai fazer agora as nossas 24 horas de Zazen. Ninguém é obrigado a ficar as 24 horas. Você pode entrar e sair quando você desejar. É verdade, Bianca. Você já deve ter percebido isso, né? Cecília também. Quando esse motoqueiro passa, está na hora de acabar. Então, tenhamos uma boa noite, uma boa prática. Sinta-se à vontade para praticar.